Pessoal, sincronismo. Quando a gente fala em sincronismo, muita gente fala, o sincronismo da correia dentada, ou o sincronismo das engrenagens do comando, por exemplo, o Opala, né, o Chevrolet 6 cilindros, o 4 cilindros e alguns outros motores não tem correia dentada, Fusca não tem correia dentada, o CHT tem corrente, mas todos eles têm o sincronismo certo, né, do comando de válvulas, tá? O sincronismo do comando de válvulas com o eixo do virabrequim, que é para não ficar fora. Quando o sincronismo fica fora, dependendo do motor, nós podemos ter alguns problemas. Por exemplo, se eu tenho um AP 8 válvulas, turbão destachado, se o sincronismo do comando fica fora, um dente adiantado ou um dente atrasado, o motor no AP ele chega até pegar, tá? No AP ele chega até pegar. E não vai ter problema de pegar a válvula no pistão, porque eu já falei que ele é destachado. Agora, se nós estamos falando de um motor AP com um pistãozão, né, passando para cima dali do cabeçote, do bloco, né, para espremer bastante o squish do motor, para ganhar bastante taxa, ou até um pistãozinho com dome, alguma coisa, ficou fora, vai pegar a válvula e vai entortar. Se eu estou falando num Volkswagen, né, num AP 16 válvulas, tá? Se o comando fica fora 1 grau, ele já fica bem manhoso e já não pega mais. 2 ou 3 graus, esquece. Se ele for um turbão destachado, não vai ter problema nenhum. Eu tive um problema, eu não, quem tinha o problema era o cliente. Um cliente comprou uma injeção eletrônica, um kit completo de injeção da EG Pro, isso há muitos anos atrás, por um motor AP instalado num Chevette, num carro da GM, não lembro se é Chevette ou Marajó, agora não lembro, e o carro não pegava. Fizemos os testes, acesso remoto, tinha faísca nas velas, tinha pulso nos bicos, tinha rotação, boa, tinha tudo para pegar. E o carro não pegava. E aí eu fiz um acordo com o cliente. Qual era o acordo? Eu ia até a cidade, isso ele mandou a injeção para cá, né, para Cascavel. Revisamos o chicote, revisamos a injeção. Ele exigiu que trocasse a injeção, trocamos o módulo, foi para lá, não pegou. E aí eu fiz a proposta para ele que se ele pagasse a despesa de viagem, eu ia até lá. Eu comprava passagem, comprava tudo e ia até lá. Tinha que ir de avião. E se eu chegasse lá e provasse para ele que o problema estava no carro, a despesa era por conta dele. Se o problema tivesse na injeção, toda a despesa era por conta da EG Pro. Inclusive os fretes, gasto, tudo. E ele topou. Cheguei lá, um motor AP, 16 válvulas. Então, usando então 2 engrenagens em cima ainda, totalmente fora, 3 dentes fora na admissão e 3 dentes fora no escape, tá bom pra vocês assim ou não? O motor nunca ia pegar. Ele teve sorte de não entortar a válvula, porque o motor dele era muito destachado. Coloquei os comandos no lugar, tirei, ele tinha inclusive água no tanque, tiramos a água do tanque, colocamos combustível, bateu, o carro pegou, tinha problema com mangueiras de bomba de óleo, enfim, vários problemas lá, o carro. Então, se o comando não tiver certinho no sincronismo, você vai ter problema de funcionamento, tá? Você vai ter um problema de funcionamento sério, se não tiver no sincronismo. Depois disso, se ele não tiver no sincronismo, mas não tocar as válvulas, não tem problema, você não tem perigo de quebrar o motor. Esse caso que eu mostrei, foi mostrado as fotos aí, qual que era o maior perigo? Como o balanceiro estava pegando na chapeleta, tinha o perigo ali de, às vezes, uma acelerada um pouco mais forte, o balanceiro empurrar a chapeleta. Quando você vai desmontar uma válvula, né, no cabeçote, o que você faz? Você não empurra a chapeleta e a mola para baixo para sair as travas e você desmontar? O que ia acontecer naquele motor ali? Numa aceleradinha ali, às vezes tentando fazer o acerto, a gente fala desarmar a válvula, ia descer uma válvula e pegar uma válvula no pistão. O mínimo que ia acontecer, ia entortar a válvula, era o mínimo. Um pouco mais, quebrar um pistão, um pouco mais, quebrar uma biela, entortar uma biela pegar no bloco, quebrar o bloco, perder o bloco do motor. E aí, né? E aí, até então, toda a culpa do motor não pegar, do motor ratear, do motor falhar, a culpa é da injeção. Então, estou mostrando isso
para que os senhores que estão aí prestando serviço, tá? Vocês entenderem que vocês podem ter um problema a mais aí. Então cuidado, repassar, sincronismo de comando de válvula, sempre cuidar, mas o cliente, né, o montador do motor montou. E depois o carro começou a falhar. De repente um tranco pulou, de repente quebrou a chaveta, aquela chavetinha, né? Não é essa, mas aquela chavetinha que segura a engrenagem lá debaixo do virabrequim do motor AP, né? Lá não tem, na engrenagem não tem uma chavetinha que pega no virabrequim, dentro da engrenagem, ela costuma roçar aquilo lá. Então o que acontece? Quebra a engrenagem e vai com o tempo, vai roçando, o carro vai ficando estranho, vai ficando ruim. E aí ele sai do sincronismo mesmo. Você perde o sincronismo de baixo em relação ao PMS e perde o sincronismo do comando de válvula. Você perdeu, né, quando você está usando roda fônica, você perdeu dois sincronismos. Então cuidado com isso aí, pessoal. E aquela engrenagem, ela quebra facilmente. Por isso que existem as engrenagens forjadas, que é para não acontecer esse tipo de situação, tá? Então vocês tomem um cuidado muito grande com isso.